Então, é uma característica muito interessante do nosso período civilizacional que alguns poderiam determinar como niilismo, mas muito pouco se fala sobre a causa, seja mesmo que a causa eficiente disso que nós podemos chamar de niilismo, principalmente nos jovens, não é? Notem que é muito normal que os jovens tenham, em determinadas circunstâncias da vida, um sentimento de desconforto muito mal ou muito pouco definido, e na busca de um agente desse desconforto, dessa espécie de sofrimento, tem-se um fracasso tremendo, um fracasso na busca e definição desse agente, e através da propaganda acaba que esse jovem ele é recrutado para uma causa ou encontra um agente peculiar para o agente do seu sofrimento. Nós vemos isso no marxismo, não é? Onde os jovens são recrutados e abraçam esse historicismo do marxismo, que é a luta de classes, abraçam essa estrutura de alienação na consciência, que é ver na estrutura da realidade, na estrutura dos fenômenos, a luta de classes. Então nós vemos que existe um fechamento tanto para a história como para a realidade em si. Nós temos hoje também o feminismo, onde as causas para o sofrimento da mulher são o machismo, e o machismo não tem uma definição clara, um conceito muito claro com as suas notas bem definidas dentro dos fenômenos, mas pelo contrário, os fenômenos da estrutura da realidade precisam ser deformados para que se encaixem dentro do feminismo, e não o contrário. Se eu entrego integralmente um fenômeno estrutural da realidade, vai com toda certeza existir uma deformação por parte de quem está analisando, porque não se está em busca da recepção desse fenômeno, mas se está à procura de um agente. Então, na verdade, o que existe é um fracasso em definir as estruturas substanciais e formais do ser humano. Nós perdemos de vista a ideia do que é ser humano e também do que é realidade. Porque se nós temos a capacidade de reduzir os fenômenos da realidade a essas estruturas historicistas, onde na realidade apenas está se cumprindo essa função histórica do marxismo, do positivismo, do feminismo, que é uma espécie de marxismo, o Me Too também, que é uma espécie de feminismo, que é uma espécie de marxismo, uma luta de gêneros, né? Nós vemos que existe um fracasso em definir o que é ser humano, porque ele está preso nesse determinismo do historicismo, então não pode ser um ser humano autoconsciente, não pode ser um ser humano com as suas faculdades de estrutura de possibilidades saudáveis. E também perdeu-se
essa ideia de realidade, não é? Perdeu-se a ideia do que é formalmente e estruturalmente a realidade. E nós vemos isso porque existe, de fato, um fracasso na definição do que é o eu, que é um espelho do que é um ser humano normal, né? Devo me encaixar formalmente nisso que é o ser humano. E também nas questões da estrutura da realidade. Nós temos esse fenômeno novo, né, que é o Me Too, e o Me Too ele desrespeita as estruturas disso que é o ser humano para deformar o gênero feminino. Da mesma forma como o feminismo faz com o masculino, em tratar o homem como um abusador em potencial e etc., onde eu tenho no gênero masculino uma hipertrofia da sua crueldade, da sua libido, uma série de fatores ao qual não teríamos em um ser humano normal e saudável, não é? Então, para que os homens tivessem constituído um sistema de repressão às mulheres, nós teríamos proles disfuncionais, nós teríamos uma crueldade muito escalada, né, crescente, para que os homens estivessem usando da técnica do Estado, do sistema jurídico para oprimir as mulheres. Nós vemos que o movimento feminista realmente faz isso, ele tenta escalonar essa opressão do sistema técnico para cima do gênero masculino, mas isso não sintetiza o geral das mulheres, mas é um pequeno grupo militante que busca a realização de uma agenda política, claramente política. Então isso tem mais relação com o poder do que com os gêneros propriamente ditos. Então nós temos esses fenômenos como objeto de estudos, né? A adesão ao feminismo e a adesão ao movimento Me Too, que comprovam que existe uma deformação estrutural nessa ideia de ser humano. Porque se a ideia a respeito do que é ser humano estivesse realmente clara, nós estaríamos lidando com a impossibilidade de adesão a essas ideias. Porque uma mulher, antes de ser uma mulher, antes de ser do gênero feminino, é anteriormente um ser humano. Então eu entro em uma encruzilhada onde ou eu não sei o que é ser humano, ou se eu sei o que é um ser humano, o feminino não é humano, ou o masculino não é humano, dado o seu nível de crueldade em abusar de algum privilégio, constituir sistemas que a sua repressão é escalonável e etc. Então, a adesão desses movimentos, assim como o marxismo, vem da ideia de uma certa alienação a respeito da estrutura da realidade. E principalmente a respeito da ideia de homem e como é esta relação homem-realidade. Porque se nós tivéssemos uma ideia clara de homem, repito, nós teríamos uma ideia clara da limitação de homem. E entendendo a limitação do homem diante da natureza, eu entendo que um homem não pode constituir um sistema que em sua totalidade quer reprimir o gênero feminino. Isso é uma coisa muito básica, muito simples, que nós vemos inclusive na filosofia e na ética socrática, onde a pauta da ética é muito clara, a limitação gnoseológica em pauta. Ou seja, eu tenho um limite para o saber enquanto ser humano. Se eu tenho um limite para saber, eu também tenho um limite para manipular, não é? Então, essas concepções e percepções, a adesão dessas ideias, tanto Me Too como feminismo, como socialismo, como o liberalismo também, são ideias que têm já dentro do seu núcleo substancial de proposta, sua proposta substancial de cosmovisão, tem uma deformação muito clara a respeito do que é ser humano. O liberalismo, para ele não sair impune disso,
veja que o conceito de liberdade do liberalismo é uma coisa oca, porque só existe liberdade dentro de uma ordem estrutural, onde existe uma ordem formal. Eu sou livre enquanto estou dentro de uma ordem formal. A liberdade por si não é liberdade, porque o ápice, digamos então, do ser livre é eu te jogar no meio do mato. Mas no mato não tem a mesma ordem que tem na civilização. Então eu só sou livre enquanto existe essa articulação entre ordem e indivíduo. Ordem e polis. Ordem e sistema jurídico. Império da lei, digamos assim. Só existe liberdade com essa articulação entre ordem e possibilidade, não é? Ser livre é ter um conjunto de possibilidades, não é? Então, isso é a liberdade, é a articulação entre ordem e possibilidade. Então, o liberalismo, para ter um conceito tão oco de liberdade, ele precisa de uma deformação na sua percepção, no seu conceito de ser humano e também no seu conceito de realidade, porque parece que a realidade tem já uma ordem pré-fabricada, tem uma ordem pré-pronta. Então a adesão dessas ideias e um comportamento de seita em defesa de cosmovisões que estão tão desestruturadas e tão deformadas mediante a realidade e a própria experiência, porque uma feminista, ela pediu um pai para vir ao mundo. Um Me Too, ele precisa ter mãe. Sem mãe ele não vem ao mundo. Mesmo assim, para ele, a mulher é um demônio. A mulher é como eu posso dizer? É um animal altamente comprometido com a hipergamia e o conforto. Demiurgo que se fez carne. É um demônio que se fez carne. Como o homem no feminismo. Então são deformações que, na absorção da experiência mesma, foram se perdendo. E nós vemos que aquilo que é fundamental ao conhecimento de si mesmo e o conhecimento do aspecto formal do ser, a estrutura da realidade como um todo, é algo que foi perdido desde tanto pelo excesso de informação não conhecimento em si, tanto pelo excesso de informação, o bombardeio militante dessas ideologias, não é? Ao qual, na verdade, conforme a sua experiência, se tu és um menino que fracassou na lida com as meninas, tu se torna Me Too. Se tu se dá bem com as meninas, mas não ganha dinheiro, você vira socialista. Se você ganha dinheiro, é de classe média, mas acha que o Estado não tem que se meter na tua vida, aí tu vira liberal. E se é menina, você vira feminista, ou sei lá. Mas essa ideia de homem, de eu e de realidade é algo que foi muito dissolvida nisso que nós chamamos de pós-modernidade, não é? E é interessante que tudo o que se refere ao nosso tempo atual é pós-modernidade, pós-ideologia, sempre aconteceu uma desgraça e nós estamos após a desgraça. Esse que é o resumo da ópera. E é algo muito interessante que a modernidade é tida como o apogeu, o ápice do progresso e de um conjunto de liberdades progressivas que foram escalonando, né? Mas a liberdade, ela não cresceu. Porque para que eu seja livre, eu preciso dessa articulação interna entre possibilidade e a estrutura da ordem, né? Eu preciso dessa relação entre a possibilidade do eu e toda a estrutura da ordem ao qual eu estou presente
não refrear essas possibilidades ao qual me ocorrem. Mas diante desse terror gnoseológico, que é um conjunto infernal de informações que vêm totalmente desarticuladas e algumas vezes até me são impostas, como as verdades da mídia a respeito da ciência, a respeito do feminismo, não é? Homem é um agressor em potencial, a mulher é potencialmente hipergâmica e comprometida exclusivamente com o próprio conforto, e etc. Tudo isso, por muitas vezes, nos chegará de um determinado grupo como uma imposição. E todas essas ideologias, por assim dizer, porque não são ideias, não tem nenhum lastro objetal em fenômeno ou objeto da realidade. Todas essas ideologias, elas vão sendo impostas e nós não temos a articulação mínima daquilo que é o eu e daquilo que é a estrutura da realidade. Para que houvesse uma liberdade real, eu deveria entender, primeiramente, o eu, as minhas possibilidades, a estrutura da ordem e da realidade. Não é? Eu deveria estar ciente que me serão impostas ideologias que não têm lastro objetal, que têm níhil objetal. Para que eu seja realmente livre, eu precisaria ter autoconsciência de mim mesmo e estar consciente de que a ordem ao qual eu estou presente, que é a pós-modernidade, que é a pós-desgraça, vai me impor esse conjunto de ideias que são ideias entre aspas, né, porque não tem a ver com o aspecto formal do ethos. Todas essas ideologias, essas deformações. E ideologia não é sistema de ideias, porque para ter ideia eu preciso ter objeto. E tudo o que essas ideologias fazem são deformar fenômenos e objetos. Para que eu fosse realmente livre, eu precisaria ter estruturalmente autoconsciência das minhas possibilidades, ou seja, autoconsciência do eu, e também ter essa informação de que a ordem formalmente vai me impor ideias e a ordem formalmente vai tentar me tirar a liberdade. Deveria ser informado isso antes de entrar em campo. Eu não posso entrar numa partida de futebol achando que eu posso botar a mão na bola. Mas é exatamente isso que acontece. Eu acho que essas ideologias têm lastro objetal e, na verdade, através desse terror gnoseológico, eu não sou livre. Na verdade, eu sou prisioneiro da minha incapacidade de perceber o que é ou não a realidade. Então, na verdade, eu sou um refém desse terror gnoseológico, onde eu não tenho uma ideia de ser humano, portanto não tenho uma ideia de eu, portanto não tenho uma ideia de possibilidade. E então a ordem vem me sendo de uma certa forma imposta, e a ordem é total e completamente transitória, porque parte de ideologias que não têm um objeto, e também partem de um conjunto articulado de entidades e propaganda e etc. Porque existem grupos de interesse que têm, que acabam se beneficiando muito da minha adesão a determinada ideologia, como por exemplo os partidos políticos. Por exemplo, teve toda essa polêmica por causa em razão a questão dos absorventes. Distribuição de absorventes não quer dizer dinheiro na mão das corporações. É dinheiro de imposto, dinheiro do Estado, que vai direto para a corporação lá da Johnson & Johnson. Né? É interessante isso.
mas é algo irrefletido porque eu não sou informado da minha possibilidade gnoseológica a respeito dessa realidade, e eu também não sou avisado que pode ser que haja gente me enganando. Ninguém me avisa que não pode colocar a mão na bola. Mas eu vou lá, a primeira coisa eu falo, a bola vem alta, a primeira coisa que o sujeito faz é empurrar para dentro do gol com a mão. Vai ser expulso. Então o que nós temos hoje é uma espécie de autoalienação, dado um terror gnoseológico, porque nós perdemos o nosso senso de identidade. Nós perdemos o nosso senso de identidade. Se eu te parar na rua e perguntar quem é você, quem é tu, meu guri? Você acha que vai se complicar? Você vai dizer que é católico, que é aluno do Olavo, mas os elementos mais biográficos da sua vida vão passar em branco. Por exemplo, você não vai falar que é filho da sua mãe. Para pensar que uma das primeiras coisas que tu devia dizer: eu sou filho do fulano e da fulana. Interessante esse elemento, porque foi quem deu início à tua história. O início da tua história começou com a tua mãe e teu pai. Não é? Primeiro eu. Então você não começa dizendo... Você pode dizer que a tua religião é muito parte do que é nosso, porque vai moldar a nossa visão a respeito de Deus, e Deus é o criador de toda essa estrutura da realidade. Mas você entende que era algo que biograficamente ia te escapar, né? Eu devia dizer, eu sou filho do fulano e da fulana. Não é? Então, é aí que inicia a história. Já parou pra pensar? Alguém precisou te gestar. Durante essa gestação, ela precisou ser sustentada. Alguém sustentou. Depois, e aqui entra um elemento interessante. A ideia é que um dia, nessa ideia nova de homem, por exemplo, dentro da ideia Foucaultiana, que o homem é uma ideia jovem, ou na ideia sartreana, em que a existência precede a essência. Isso é uma coisa muito interessante, porque ao que se dá a entender, seja o Sartre, seja o Foucault, um dia alguém te chamou pelo teu nome e aí tu se definiu por esse nome. Como se o senso de eu não estivesse ali através da presença da experiência. Quando tu chorou a primeira vez, foi uma manifestação primitiva no qual você teve uma necessidade, seja fome, seja merda escorrendo na bunda, qualquer coisa. Houve uma necessidade, eu não dou conta de mim mesmo. Se ninguém me atender aqui, você já imaginou o seguinte? Se o bebê ele tivesse... Isso aqui é viagem da minha cabeça. Se o bebê tivesse poder de matar, cara. Aí passa assim o sujeito, você não vai limpar minha bunda? Você tá morto. Imagina. Então é aí que inicia a biografia. A biografia inicia aí. Seu pai e sua mãe. Você veio de algum lugar. Mas o que acontece é que quando eu pergunto sobre o eu, a primeira coisa que vem não é a sua experiência de presença, de que eu estou estruturalmente diante do ser. O que vem na sua mente é a atualidade daquilo que tu está pensando. Ou seja, é uma experiência identitária que não é ontológica, ela é noética. Ou seja, é aquilo que tu percebe de si mesmo, é o que tu vai me dizer.
mas não vai partir dessa experiência autoconsciente de si, de que eu estou aqui, eu chorei, alguém me sustentou, alguém limpou minha bunda, e era o eu. Não foi uma autoconsciência no qual eu defini a mim mesmo, como a ideia de homem do Sartre. Não é? A ideia de homem do Sartre é que a existência precede a essência, né? Aí assim, o negócio é o seguinte, eu já tinha ali uma existência, e aí eu vou definir ali o que troço eu sou. Um dia me chamaram pelo meu nome, um dia Vitor. Eu sou o Vitor. E aí você foi se definindo. Disseram que tu era menino, te colocaram uma roupinha azul, e aí ó, você foi se definindo. Tu foi sendo definido assim. Eu fui olhando assim, eu sou isso aqui. Veja só. Mas você se definiu quando foi fazer xixi de pé a primeira vez? Pô, é um desconforto do cacete fazer xixi sentado, cara. Não tem como. E aí, foi uma definição aonde a tua existência pega esse aspecto formal e se define? Lógico que não. É a experiência ontológica do ser. Eu sou homem, eu preciso fazer xixi de pé, sou um hominho. Sou um projeto de homem, eu preciso usar o piniquinho, eu preciso ficar de pé. Existe ainda de forma anterior a essa autodefinição, existe a presença de um eu. Existe a presença subjetiva de um eu. Não é? E perdendo isso, perde-se principalmente o senso de imortalidade da alma. Porque nós perdemos toda a estrutura, na laicização do cristianismo, perdeu-se toda a estrutura onde nós somos frutos do amor e da vontade de Deus. Não é? Aonde começa a dissolução disso? A minha existência é uma desgraça, é uma merda, porque eu nasci, eu não pedi pra nascer, ninguém me ama, ninguém me quer. Né? Isso pode ser a ideia de um Me Too. Você Me Too aí, ó, você moleque de bracinho fino, presta atenção aqui no que eu vou dizer. Senhor moleque de bracinho fino. Moleque cagou na fralda, foi amamentado, foi gestado, foi parido, né? Nasceu por fruto da vontade de uma inteligência anterior que nós chamamos de Deus. Deus é responsável estrutural pelo governo e movimento do cosmos, é o primeiro motor imóvel. E aqui eu preciso fazer uma correção à percepção essencialista que o Ocidente tem de Aristóteles. Veja bem, o que nós temos ideia de primeiro motor imóvel, o primeiro erro, é positivista. Porque a nossa ideia de primeiro motor imóvel é a ideia de que vem alguém aqui e mexe nesse negócio. Aí eu mexi nisso, é o motor imóvel. Pronto, é uma ideia mecanicista, de uma epistemologia positiva, positivista, supraobjetal. Mas anterior a isso ainda existe um erro que é o do essencialismo da escolástica depois de Tomás de Aquino, que é a percepção de que o primeiro motor imóvel é simplesmente o que metafisicamente vai mover os entes. Só que a ideia de teologia em Aristóteles é o conhecimento absoluto da natureza. Então, quando há de se falar em movimento, não se está falando em movimento no sentido já da língua analítica. Estamos falando de transformação. Quando Aristóteles está falando sobre o primeiro motor imóvel, não há teologia no sentido da revelação. Aristóteles está falando sobre a necessidade de um governo das transformações
E isso é atribuído à natureza, não é? Então existe uma lei cósmica e uma inteligência que legislou essa lei cósmica, ou seja, existe um primeiro motor, existe uma primeira inteligência que é responsável em coordenar as transformações da natureza. E por isso a natureza se mantém em ordem. Isso é o primeiro motor imóvel. Aí me vem esse estomista idiota tratando o primeiro motor imóvel de uma forma diferente. Mas é transformação, porque primeiramente a palavra movimento, do movimento de correr, de fazer esse troço aqui, em grego não existe. Esses idiotas não estudam grego, não estudam latim, não estudam merda nenhuma e ficam falando bosta na internet. Mas enfim. A inteligência que é anterior à matéria e toda essa estrutura que determina o que é natureza, realidade, o aspecto formal do ser, te concebeu. Viu, senhorzinho Migchu aí que chora pela vida? Diz o Salmo 150, Davi falando a Deus: teceste os meus ossos e desde a madre me conhece. Ou seja, é autoconsciente que o milagre da vida só ocorre porque essa primeira inteligência tem percepção e além da percepção tem permissão. Então nós somos fruto da vontade divina. Nós somos fruto do amor de Deus. Mas como nós não temos uma ideia de homem clara, nós não temos uma posição clara a respeito do homem no cosmos. E a nossa ideia de natureza também é totalmente... Qual é a lei desse monte de bloco de cimento aqui? Não é? A gente tá num apartamento aqui, isso aqui. Qual a lei desse troço? Não tem nada dessa porra. A lei é o que o engenheiro e o arquiteto lá desenvolveram. Então, a primeira ideia é essa. Não foi um acaso, mas foi fruto da inteligência responsável pelas mudanças estruturais na realidade. Ou seja, Deus. E Deus na percepção cristã, porque Ele deixou marcas na criação. Deus é trino, não é? E o tempo? O que é o tempo? Passado, presente e futuro. Altura, largura e profundidade. Existem marcas de Deus na criação. Existe uma inteligência que coordena toda a estrutura da natureza, no seu aspecto formal e substancial. Então, existe um eu, que é fruto da vontade divina, e sendo fruto da vontade divina, a vontade divina está no plano transcendente. Deus é transcendente a toda a criação. Por isso que é uma idiotice perguntar se Deus existe. Deus não existe, Deus é, porque é transcendente a toda a sua criação. Senão o cristianismo não faria sentido. A gente ia ser o que o Spinoza é lá, panteísta. Ia ser o que o Hegel é, um macumbeiro do caralho. Então, esse eu que foi concebido desde o plano transcendente de Deus, ele está inserido agora no tempo, no instante. O presente é o instante, que é uma forma deficiente que nós, enquanto seres humanos, tomamos posse do tempo. O passado é algo que nós estávamos e o futuro é o que nós estaremos. Então, o instante é onde está a nossa presença. Nosso eu está instalado no instante, não é? E nisso,
nisso, o nosso eu que está na vontade do Deus transcendente encarna e nós não deixamos de existir. Como nós existimos como fruto da vontade e do governo do Deus transcendente, o que acontece quando nós morremos? É interessante essa pergunta. O que acontece quando nós morremos? Nós tratamos como eu essa identidade que é a nossa percepção, a nossa autoimagem, autopercepção, que pode estar ou não bem articulada com o que ontologicamente somos, mas esse eu que estava aqui, mesmo com a minha autoconsciência bem mal desenvolvida, podemos dizer até subdesenvolvida, porque o que a gente sabia fazer era gritar e cagar. E aí, o que acontece com esse eu? Ele deixa de existir quando eu perco a posse autoconsciente de mim mesmo? Uma pessoa vegetativa, ela não tem posse e nem autoimagem de si mesma. Mesmo assim, ela está presente na estrutura da realidade. Então, nós podemos especular que a presença ontológica do homem não se extingue a partir do momento que o coração para de bater.